Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos na televisão. E nós ouvimos em Brasília o jornalista esportivo José Cruz, que também comenta esse tipo de cobertura. Vamos ouvi-lo. Nós olhamos o esporte muito pelo lado da emoção. O esporte, por natureza, nos provoca emoção. Desde os Jogos Antigos da Grécia até hoje, o esporte os marqueteiros dizem, inclusive, o esporte provoca emoção. E a emoção vende. Pela emoção do atleta, do resultado, do jogo, da chamada, do clássico, enfim, é que atrai os patrocinadores, né? Só que muitas vezes o atleta em si, ele fica alheio a isso aí. Ele é muito valorizado no momento da conquista, no momento do pódio, quando ele tem um resultado expressivo, quando ele bate um recorde. Nessa ocasião, o atleta ele é exaltado e a imagem dele ganha espaço e a partir daí ele passa a ser acompanhado. Observe, por exemplo, Maureen Maggi. A Maureen, ela teve um problema de doping e ela passou praticamente 2 anos esquecida, né? Nesse tempo ela estava treinando, ela estava se preparando. Quando ela voltou, ela conquistou uma medalha de ouro, né? Então, nós jornalistas, e essa é uma falha nossa, de profissionais da imprensa, nós ficamos focados muito naquele atleta que tem resultados, né? Hoje nós estamos voltados para a Olimpíada porque é a competição do momento, mas nós não estamos, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas pautas diárias, nós não estamos voltados para o atleta juvenil, aquele que vai ser o atleta de 2016, por exemplo. Bom, eu acho que é mais ou menos o que nós estávamos conversando, só queria ressaltar que ele falou aqui para nós, deu essa entrevista em frente às obras do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, que está crescendo, esse está crescendo rapidamente. Vocês concordam com o que o Zé Cruz falou? Perfeitamente, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? E a gente fica sempre na expectativa de quando surgirá o próximo Guga, né? De quando surgirá o próximo atleta que vai despontar, vai conquistar uma medalha, vai aparecer, vou falar ou do judô, o próximo Aurélio Miguel, o próximo Flávio Canto, Thiago Camilo. O judô tem mais exemplos, né? Isso é bom. Mas muitas das vezes, alguns deles, em outras modalidades, aparecem quase que espontaneamente, sem necessariamente um acompanhamento, um trabalho de um atleta mesmo. Não sei se a Andréia concorda. Eu acho assim que tudo é trabalho, né? Eu que vivi uma geração, né, anterior, 2 gerações anteriores a essa, hoje eu nunca pensei que fosse ver a minha modalidade na situação que está hoje, com a estrutura que está hoje, com o profissionalismo que está hoje. Nós temos atletas, todos os atletas foram ranqueados. Hoje o judô precisa de ranking para a Olimpíada. Nós temos todas as categorias ranqueadas. Para ser ranqueados, os atletas precisam estar competindo na Europa, medalhando. Então é feito um trabalho para isso, voltado para isso. E a confederação hoje tem estrutura para isso. Nossos atletas que vão para a Olimpíada já tá feito esse trabalho. Nós estamos hoje pensando já em 2016. Nós estamos hoje trabalhando, colhendo... Você trabalha com os jovens? Eu trabalho com a equipe de base, com a equipe sub-17. Uhum. E esse ano eu fui levada para Brasileiro sub-15, porque nós já estamos, a confederação já está de olho na Olimpíada de 2016. Então, acho que isso depende também muito de trabalho de confederação, tá? Uhum. É muito importante isso. É lógico, isso depende também de resultado. Hoje nós estamos na posição que estamos por causa dos resultados, por causa dos atletas, das medalhas, né, que apareceram. Então, hoje nós estamos trabalhando com esse profissionalismo. Então, depende muito de confederação. Hoje nós pensamos, já estamos... O Paulo Vanderlei, né, que é o presidente da Confederação Brasileira de Judô, ele fala o tempo todo isso, para mim a Olimpíada... 2012 já passou, estou pensando em 2016. E o trabalho já está sendo feito com os atletas mais novos, pensando já em 2016. Vocês acham que em outras modalidades ocorre mais ou menos... O que você acha, André? A mesma coisa? Tem algumas modalidades no Brasil que vêm crescendo, que não tinham tanta ênfase. Aqui pode até me ajudar. A ginástica, certamente, é um outro exemplo, né? Que muito em função da lei... A ginástica é um belo espetáculo, principalmente a ginástica rítmica, né? Sim. Um belo espetáculo de televisão. Exato, né? Mas a ginástica olímpica, né, que é a que o Brasil vem se destacando, especialmente do final dos anos 90 para cá, né, veio um investimento muito, muito elevado nessa modalidade específica. Ainda não chegamos a ter um medalhista olímpico, se não me falha a memória, mas enfim, o Diego Hipólito, por exemplo, é um dos mais cotados no solo, por exemplo, que é na modalidade dele, né? Mas enfim, a ginástica é um exemplo de esporte que até
pouquíssimo tempo não havia tanta visibilidade, tanto investimento, inclusive, da própria Confederação Brasileira de Ginástica, enfim. Agora, existem outros lados, né? Eu lembro, na época em que eu ainda atuando pela Gazeta Esportiva, cobria o PAN do Rio, em 2007, eu lembro de uma história, por exemplo, como o Brasil sediou uma modalidade, o PAN, ele poderia competir em todas as modalidades, né? O Brasil sediando o PAN poderia competir em todas. E inclusive hóquei na grama, por exemplo. Tinha jogador? E, se não me engano, foram recrutados pelo Orkut, alguns deles. Era uma história muito curiosa, porque, bom, é uma confederação com poucos ou nenhum resultado que pudesse, enfim, de alguma maneira, capitalizar em função de algum investimento em nível federal, por exemplo. Uhum. Olha, eu queria voltar um pouco para a cobertura e chamar a atenção para uma chamada que a Rede Record tem colocado no ar, anunciando uma cobertura que já foi feita em outros eventos, mas nas Olimpíadas é a primeira vez. Uma cobertura em 3D que pode ser vista nos cinemas, numa rede de cinemas. Vamos assistir essa chamada da Record. Eu queria ouvir de vocês também sobre essa evolução também da tecnologia de cobertura, né? Em várias modalidades esportivas e agora nos Jogos Olímpicos. Vamos ver a chamada da Record. Prepare-se, os reis do esporte vão invadir a terra da rainha. Você vai viver uma experiência totalmente diferente. Seus olhos não vão acreditar no que você vai ver. Pela primeira vez no Brasil, a Record e a Cinépolis vão trazer as Olimpíadas sob uma nova perspectiva. Medalha para o Brasil! Uma transmissão totalmente em 3D. Ouro para o Brasil! Os Jogos Olímpicos no cinema em 3D. Vamos juntos torcer pelo Brasil. A partir do dia 27 de julho, nas melhores salas do país. Kitty, você acha que isso é uma tendência? De nós termos essa associação entre TV e cinema, e não é TV, porque a associação entre TV e cinema é antiga, né, na produção de cinema, mas agora é na veiculação de imagens de televisão no cinema. Eu acho que, na verdade, quando se fala em transmissão em 3D, você, no momento, você vincula ao cinema, porque aqui no Brasil, por exemplo, o número de casas ou de pessoas que têm o TV 3D em casa ainda é muito pequeno. Agora, nos Estados Unidos, você já faz essa transmissão 3D direto para os domicílios. Aqui nós já fizemos, aqui no Brasil, a ESPN já fez transmissão também para cinemas de alguns clássicos do Campeonato Espanhol. Das duas últimas finais da Champions League, também foram transmitidas não só pelos canais ESPN, mas também numa rede de cinemas, também em 3D. E estamos fazendo, e teve algumas coisas também da Copa do Mundo, que já houve transmissão da Copa do Mundo da África do Sul, de 2010. A própria TV Globo também colocou alguns jogos em transmissão em cinema, também em 3D. Essa é uma tendência porque as produtoras que fazem a captação de todas as imagens, como no caso da Olimpíada, a OBS, como eu te falei, no caso da FIFA e de Copa do Mundo, é uma outra empresa chamada HBS, eles investem muito em tecnologia, estão sempre ali na frente, no topo da pirâmide, para oferecer o que há de melhor e de mais moderno disponível em termos de tecnologia para aquele determinado evento. E por isso também é um dos motivos que faz com que eles cobrem caro pelos direitos, por isso e tudo mais. Claro. Mas as tecnologias também estão aí. Tem uma outra novidade também que é muito interessante, é que eles vendem também os direitos para transmissão para telefone celular. É um direito diferente. Você tem um direito para TV, você tem um direito para rádio, você tem um direito para internet e você tem um direito agora também, que é o mobile, que é para transmitir. É uma câmera, um posicionamento diferente que eles fazem no estádio para possibilitar, e nos ginásios também, possibilitar que você, na sua pequeníssima, minúscula tela do celular, você também possa acompanhar aquilo. E eventos esportivos combinam bem com 3D, né? Como o balé. Eu assisti o documentário da Pina Bausch. Você vê as bailarinas dançando em cima
das cadeiras do cinema, né? do auditório do cinema. Eu imagino, eu não vi ainda nada aí do esporte, eu imagino também que os chutes, as bolas, as raquetadas devem chegar próximas do... A emoção é maior. A emoção é maior. No futebol fica muito bonito, principalmente nos lances de replay das câmeras de baixo. Na câmera mais aberta, onde você mostra a ação, não tem muita coisa, mas para os replays, nos escanteios, nas cobranças de falta, é uma coisa inacreditável. E eu fico imaginando, por exemplo, uma competição de ginástica artística, onde a ginasta vai na barra, por exemplo, ou no salto sobre o cavalo, que tem vários elementos, então deve ficar muitíssimo interessante. Eu também não vi ainda. O espectador vai se abaixar ali, né? O gol vai se segurar. Agora, essa questão tecnológica, se ela combina também com broadcast em altíssima definição, com elementos tridimensionais, ela combina também com a internet, né? Aqui te falava dos direitos de transmissão com a internet. Se não me engano, acho que é o Portal Terra que transmite e vai fazer essa transmissão também. Isso, com exclusividade para a internet. Internet é um negócio que mudou a forma do espectador assistir televisão. Hoje é muito comum o usuário ter mais de um dispositivo, mais de uma tela, além do próprio display, né, para poder conversar com o apresentador, conversar com o próprio atleta, dependendo da forma como isso acontece. A experiência do espectador diante de uma TV, que inclusive, além do 3D, hoje já vem com um cabo, ou um lugar para você conectar um cabo ADSL para, enfim, ter acesso a outros conteúdos, além da própria transmissão eletromagnética, enfim, do sinal de TV, você consegue, enfim, ter uma experiência que vai além do simples broadcast, além da simples imagem. É uma experiência de diálogo. E essa não dá para a gente dizer exatamente o que vai acontecer, ou como a gente poderá imaginar, por exemplo, uma transmissão de um evento esportivo onde você se posiciona quase como um interlocutor com o apresentador, com o comentarista, usando a com internet. Outros telespectadores que podem, de alguma forma, contribuir com o conhecimento da modalidade ou do que está acontecendo de uma maneira muito mais ampla do que provavelmente a gente ainda vai ver, por exemplo, agora nessa transmissão. Nós estamos chegando no final do programa, eu queria uma palavrinha de vocês um pouco, já que nós falamos agora da tecnologia, para fechar um pouquinho a questão do conteúdo, né? Você aqui te contou da presença dos especialistas, né, dos atletas ali, essa seria também uma tendência, né, de aproximar cada vez mais quem faz o esporte de quem comenta e critica. Uma palavrinha de cada um sobre... Não necessariamente, você vai buscar a experiência de quem já participou daquilo, mas isso não quer dizer que necessariamente eles serão as pessoas que vão estar na televisão. Sim, mas pode... Mas eles vêm para trazer a expertise, passar o conhecimento que sabe e tudo mais, porque a gente não se sente na obrigação de contratar ex-atletas para falar, mas a gente se sente na obrigação de ouvi-los, de respeitá-los e de buscar o conhecimento deles para... E a tendência, aí eu vou até colocar também o André, a universidade, quer dizer, a formação cada vez mais necessária de pessoal especializado no jornalismo. Inclusive, existe um culto ao especialista, né? Não só para o esporte, mas para diversas modalidades ou mesmo editorias, né? O jornalista, como especialista em generalidades, digamos assim, cada vez mais se torna um profissional interessado num assunto, num tema, e no esporte isso também acontece. Provavelmente, minha área, trabalhei muito com a internet, muito com cobertura esportiva online, tenho muitos colegas que se especializaram em voleibol, em automobilismo, que não é um esporte olímpico, mas que também tem ali um grupo de pessoas apaixonadas, o próprio futebol, enfim, mas o profissional que se especializa, por exemplo, numa cobertura de voleibol, numa cobertura de basquetebol, também acaba acumulando um diferencial, acompanha o treinamento desses atletas, acompanha todo o processo que faz com que ele chegue a uma Olimpíada ou a um evento grande, né, um evento assim, relativamente grande, e esse diferencial, tanto, enfim, por ouvir o especialista, mas o próprio repórter, por conta dessa vivência dedicada a uma modalidade específica, ele acaba levando isso para a cobertura, acaba levando isso para um evento grande, digamos assim. Né? Para concluir, Andréia, quantas medalhas o judô vai trazer de Londres, o judô brasileiro? Dá pra... Não, Dá a nossa modalidade é bastante assim, acho que para qualquer um, né, falar assim, hoje vai trazer tantas medalhas é bastante difícil, depende muito, né, de como o atleta acorda no dia. Não, agora falando sério, eu estava brincando, quais são as a primeira Olimpíada que o Brasil está levando uma equipe
bem preparada, que antes a gente, nas Olimpíadas anteriores, leva 1, 2 atletas com chances de trazer medalha. Com esse método de o atleta tem que estar ranqueado, é muito difícil. Todos os atletas hoje foram ranqueados porque eles todos têm que conseguir conquistas fora do Brasil. Então, todos estão dentro dos das 14 melhores do mundo e os masculinos, os 22 melhores do mundo. Então, está indo uma equipe muito bem preparada. Eu acho que a equipe a equipe, tanto masculina como feminina, está bastante homogênea e as chances de medalhas para essa Olimpíada são grandes. Muito bem. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, André. Kitty, muito obrigado por trazer as informações preciosas aqui para o nosso telespectador, e nós vamos estar aí acompanhando as transmissões dos vários canais e particularmente agradecendo a sua presença através da ESPN. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Ver TV. Eu agradeço aos convidados e também a você que pode mandar sempre críticas, sugestões, comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos acompanhando pelo Twitter, @programa VerTV. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!